Entrevista daqui a breves segundos, Rui Rio, líder do Partido Social Democrata. Otávio, boa noite. É seguramente rigorosamente a não perder. Sim, vamos começar. Espero que sim, que seja esclarecedora, mexida, e o nosso convidado é o Dr. Rui Rio. Rui Rio, muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Ontem não comentou o caso das golas antifogo. Sim. Limitou-se a criticar os jornalistas e a defender o segredo de justiça. Porquê? Não comentei o caso, nem vou comentar, porque primeiro entendo que, estando no caso na Justiça, a Justiça trata disso. Mas depois, pelo facto de nós termos eleições à porta, menos ajustado seria eu estar a chamar um caso desses por uma situação quase já de campanha eleitoral, é de pré-campanha, mas é de campanha eleitoral. Por uma questão, de princípio não o fiz, nem vou fazer. A outra parte do ataque aos jornalistas. Eu não ataquei jornalistas nenhuns, e é bom que me faça a pergunta, que é também para ficar claro. Aquilo que eu disse, mas digo há muito tempo, o que não é normal é dizer-se isto num clima de campanha em que arrisco a perder votos, ou a ganhar votos, como é evidente. O que eu disse é que o segredo de justiça, quando uma matéria está em segredo de justiça, tal como o nome indica, é segredo e, portanto, não deve ser divulgada. Ou então não está em segredo de justiça e pode ser divulgada. Isto não quer dizer que não é os jornalistas, que as empresas, que os órgãos de comunicação social, o jornalista é o que está lá no fim da tabela. Não, o jornalista tem independência em relação às administrações e aos detentores do capital, Claro. Senão não estaríamos num regime democrático. Sim, não é? Claro, depende. Portanto, o que eu digo é, se uma matéria, imagina, o jornalismo de investigação, não tem nada a ver com o que eu estou a dizer. O jornalista investiga, chega a determinadas provas, não pode ser à balda, como é evidente, chega a determinadas provas, publica. Porque não está em segredo de justiça, o caso nem existe, é ele que o está a criar. Já aconteceu, no caso de José Sócrates, por exemplo, é ele que o está a criar, se ele está a criar, não há violação de segredo de justiça, porque nem caso há, está ele a criar o caso, portanto não tem problema nenhum. Já não está em segredo de justiça, já há uma acusação, também pode pôr tudo cá fora, não está em segredo de justiça. Há um caso qualquer que está em investigação, mas não está em segredo de justiça. Também pode estar cá fora. Agora, se está em segredo de justiça, que é para proteger o arguido, não é? Para não haver julgamento na praça pública, e para proteger a investigação, porque muitas vezes a investigação, quer dizer, quem está a ser investigado, se começa a saber, destrói provas e não sei o quê. Se está em segredo de justiça, eu acho que a publicação deve ser proibida. Dr. Rui, mas permita-me que faça uma pergunta, mas que é um bocadinho contraditar. Então, ontem havia buscas no Ministério da Administração Interna. Sim. Ao Presidente da Proteção Civil, depois demitiu-se um Secretário de Estado. Então como é que se explicava isto ao povo sem dar a notícia do que se passou? É que o povo é quem vota. O Dr. Rui Rio diz que não quer aproveitar isto, mas o povo está a votar e uma das diferenças entre Rui Rio e o atual líder do PS pode ser estabelecida por este tipo de coisas, ou não? Sim, pode. O povo vota e o povo vota bem. Mas uma coisa é o povo vota bem se estiver esclarecido. Não, está bem, claro. O povo vota bem. Dentro daquilo que é a informação e a capacidade, naturalmente, que cada um tem nas escolhas que faz. Agora, o povo não julga nos tribunais. Nós não abrimos as portas dos tribunais, metemos lá, enfim, 3.428 pessoas e de braço no ar dizem se alguém é culpado ou não. Claro. A Justiça tem o seu espaço e, portanto, os julgamentos e as sentenças devem ser dadas nos tribunais, que é o local próprio. Obviamente. Aquilo que acontece quando há a quebra do segredo de justiça é que as pessoas são dependuradas na praça pública. Mas não vamos por aí, vou-lhe responder ao caso de ontem. Faz uma pergunta muito concreta. O caso de ontem é conhecido, vocês conhecem o caso de ontem, porque de certeza que o Ministério Público ou a PJ alertou a comunicação social dizendo que, portanto... Não sei, não lhe posso confirmar isso, muitas vezes são as defesas também. Sim, mas a defesa não sabe. Quando um processo está em segredo de justiça, não tem sequer acesso ao processo. Então o potencial acusado não tem acesso ao processo, tem o seu advogado e tem 10 milhões de pessoas acesso ao processo. Tem acesso ao processo. Mas, entretanto, demitiu-se um secretário de Estado. Também não comenta essa demissão? Pois, é isso que eu estou a dizer. Não vou comentar, justamente pela situação em que estamos de clima
de campanha eleitoral. Isto, a gente diz pré-campanha porque é um formalismo, nós estamos em campanha eleitoral. E, portanto, está na Justiça, eu não me quero aproveitar disso. Os portugueses fazem o julgamento que entenderem e eu não vou politizar isso neste momento, uma questão até ética, acho que não o devo fazer. Porquê é que defendeu a sua visão sobre a justiça, e foi por aí que começámos, porque é mais, permita-me a expressão, intrincada para o cidadão médio, pelo menos para mim, que me vejo um pouco como cidadão médio. Rui Rio, porquê é que defendeu um aumento mais substancial para os professores? Sim. E critica o aumento dos magistrados? Não, eu não defendi um aumento para os professores, não defendi, atenção. Não defendeu? Não. O que eu fiz, o que eu tenho feito, não é o que eu fiz, o que eu tenho feito... Mas o PSD esteve, permita-me a expressão, envolvido... Mas isso não era um aumento, mas isso não é um aumento. O que estava em causa... Não era uma devolução? O que estava em causa, não. O que está em causa, porque só está a parte resolvida, o que está em causa relativamente aos professores é assim. Os professores tiveram o seu tempo congelado. E, portanto, poderiam ter progredido na carreira e não progrediram porque têm o tempo congelado. Uma vez descongelado o tempo e passado à troika, os professores vieram dizer que queremos os retroativos. Retroativos não é bem retroativos. Queremos que nos reconheçam aquele tempo. Não é retroativos no sentido de não quero receber o que tinha lá atrás, mas quero ser colocado agora no patamar em que devia estar se não tivesse sido congelado. E aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP dizem é paguem lá tudo. E aquilo que nós dizemos, e nesse aspecto do PS, e penso que o CDS, dizem, mas pagar tudo não há dinheiro para tudo. Agora, há uma diferença entre nós e o Partido Socialista. O Partido Socialista diz assim, então, em vez de 9 anos, tomem lá o reconhecimento de 2 anos e morre assim, porque não há dinheiro para mais. E aquilo que eu digo é, os 7 anos que faltam, 6 anos e tal que faltam, os 7 anos que faltam, têm de ser negociado com os sindicatos. Pode uma parte pequena ser em acerto salarial, porque efetivamente o Orçamento de Estado não comporta muito. Pode ser, mais um ano, e depois tem de ser negociado, imagino, com antecipação da reforma, com redução do horário de trabalho, o que nesta classe, em especial, é algo que se conforma bem, porque a nossa classe de professores, de ensino secundário, está muito envelhecida. Sim. E sabe o que é com 63 ou com 64 anos estar a dar aulas a miúdos com 13 anos e 14 e 15? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Mas acha que é natural... Não estou a dizer que há antecipação da idade da reforma dos professores. Mas o que é que acordaram, o que é que o PSD acordou com os partidos de esquerda e com o CDS naquela... Nada? Nada. Então António Costa fez uma fita. Foi. Uma fita de que tamanho? Uma fita de longa-metragem. Não acordaram nada? Não. Nunca foi repórter parlamentar, pois não? Fui de forma muito... Admito que haja jornalistas que não saibam, mas aqueles que estiveram no Parlamento têm tendência a saber. Aquilo que se vota nas comissões são a votação na especialidade, artigo a artigo. O artigo 1º, um faz uma proposta, o outro vota, fica desta maneira. O segundo, fica da Câmara. E depois chega ao fim... Fechou-se um documento final. Não, fecha-se, é isso. Não, o que acontece é... Não acordaram? Não, ouça, não. É curioso como é que passado estes meses todos ainda é difícil de entender. O que fecha é o documento para ir para votação. Para ir para votação, onde raramente se altera o que está fechado. Aliás, há aquela foto que parece da última ceia, em que está a sua representante, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Essa foto em que está, nem sequer sabem de que é que eles estão especificamente a tratar nos artigos todos do diploma. Então, na altura, não terá comunicado tão bem como devia. Não, por acaso peço desculpa. Eu comuniquei bem e não podia fazer outra coisa. Coisa diferente é a barragem que fazem e não deixa passar. Ficou esclarecido. Voltando aos magistrados. Deixa só dizer uma coisa. A última coisa que eu faria... Eu tenho 62 anos de idade e tenho, de vida pública, muito tempo. Mas alguma vez me passou pela cabeça, alguma vez eu, na prática, pus em causa as finanças, eu ia dizer públicas, nem públicas, as finanças públicas ou as finanças das empresas onde eu passei, que ainda por cima sou economista. É impossível. Portanto, aquilo é por isso, já percebemos. E é por isso que é contra este aumento dos magistrados? Relativamente aos magistrados é outra coisa. Aquilo que eu tenho dito, e isto é claro, é assim. Antigamente, os salários dos magistrados estavam equiparados, andavam em linha com os oficiais generais das Forças Armadas e com os professores catedráticos. Andavam em linha aos vencimentos. Entretanto, ao longo dos tempos, e mal, os magistrados foram descolando destas classes profissionais. Acho mal, acho que deviam continuar agrupados, todos mais ou menos da mesma maneira. Pode ter mais de 100 ou 200 euros, mas mais ou menos da mesma maneira. Pronto.
E os magistrados deslocaram-se muito para cima. A tal ponto, e é isto que eu tenho dito, que se um professor do ensino secundário conseguir atingir o topo da carreira, imagina que tem mais ou menos a nossa idade, a sua, a minha, temos idades próximas, não é, provavelmente, consegue atingir o topo da carreira. E, o que é difícil, muito poucos lá chegam. Atinge o topo da carreira, mas entretanto tem um filho que se formou em Direito, fez o SES e foi para juiz estagiário. O miúdo, com 20 e tal anos, ou a miúda, ganha mais que o pai ou que a mãe, que estão no topo da carreira de professor do ensino secundário. Agora não sei de cor completamente tem outra preparação académica, ponto 1. Ponto 2, tem outra responsabilidade. São átomos de soberania. Outra cada juiz tem. Quer comparar um professor que tem uma vida de trabalho, chega aos 50 e tal anos, atinge o topo da com carreira. Com todo o respeito pelos professores, não é? Porque se nós estamos aqui foi porque tivemos bons professores, certamente. E que é uma profissão decisiva para o futuro do país, dúvida. como é evidente, sempre. Mas a magistratura também, não é? Da justiça, ou não? Mas eu não estou, com certeza, mas eu não estou com isto a desvalorizar nenhuma das profissões. O que eu estou a dizer é que para as pessoas saberem lá em casa e fazerem um juízo. Eu estou a dizer, uma pessoa que consiga atingir o topo da carreira, 50 e tal anos, repito, poucas conseguem. Se tiver um filhito que tirou o curso e tal, tem 20 e poucos anos, começa a trabalhar como juiz estagiário e quando começa, no primeiro dia de trabalho, está a ganhar mais que o pai ou que a mãe. Os professores são talvez 10 vezes mais do que os magistrados. Também temos de ter isso em atenção. O senhor que é economista mas isto não pode ser visto assim. Usou já uma palavra que lhe é muito cara, ética. Sim. Quando chegou a este cargo em que está investido, usou como chavão uma das palavras força que tinha era o banho de ética. Acha que os partidos com vocação, os grandes partidos com vocação de poder, são passíveis de banhos de ética? Agora que já está como líder. A pergunta é boa, como é lógico. Eu estou como líder, mas antes de ser líder fui secretário-geral, fui vice-presidente, muita coisa, conheço por dentro. E, portanto, a sua pergunta faz muito sentido. E eu também me coloco, sempre não, mas há anos que me coloco essa questão. Agora é assim, o problema dos partidos é assim. Uma coisa é um partido, forma-se, imagina, um partido novo, em 25 de abril, 74, forma-se um partido novo. E aquilo tudo foi com grande pureza, com grande altruísmo, todas as pessoas militaram nos partidos. Mas, entretanto, o tempo foi passando e os partidos foram enquistando, foram ganhando tiques, foram ganhando manhas, foram absorvendo algumas pessoas que não interessam, que não são sérias, nem do ponto de vista material nem imaterial, portanto, nem eticamente nem do ponto de vista material, e, portanto, tudo aquilo vai enquistando. E, portanto, chega a uma dada altura em que é preciso, efetivamente, fazer reformas profundas nos partidos, que se pode dizer, eu não disse os partidos um banho de ética, disse a política, mas os partidos é a principal parte, aí, como é lógico, e aí estou de acordo consigo, interpretou direito o que eu queria dizer. E, portanto, eu acho que o dever de todos aqueles que são dirigentes de topo, e nem de topo, mas todos que são dirigentes, mas particularmente são dirigentes de topo dos partidos, reconhecendo esta situação, têm a obrigação de fazer um caminho de molde a se recuperarem os princípios dos valores e éticos dentro dos partidos. Pronto, agora, eu não sou um revolucionário. Mas líder, o que é que já fez por isso? Já fiz muito. Deu um exemplo? Dou um exemplo. Mudei os regulamentos internos no sentido, por exemplo, de proibir que, quando há uma eleição, quem tem mais dinheiro paga as cotas aos militantes, os militantes vão em filinha votar nele. E o outro que não tem dinheiro, não conta os argumentos para nada, não consegue ter votos. Sabe disso, que era uma norma. Portanto, mudaram-se os regulamentos. E agora diz-me assim, pronto, mudou o regulamento, eles continuam a fazer. Não. Mudei o sistema informático. Não é possível agora fazer como se fazia. Por exemplo, ajustaram-se os estatutos, ajustaram-se os regulamentos, mudou-se o sistema informático. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Não se muda um partido num ano ou em 2 anos. Vai-se mudando, até porque eu não sou um revolucionário, eu sou um reformista, não é? Não é para estar ali e partir tudo, é para reformar. Já passámos mais de metade desta entrevista. Falemos agora um pouco do seu grande adversário político nestas eleições, que é António Costa. A sua relação de cordialidade muito fundada quando eram ambos presidentes de Câmara das 2 maiores cidades portuguesas, dificultou-lhe um pouco a tarefa e a agressividade que deveria ter como líder da oposição?
Obviamente, somos todos humanos e, portanto, se eu detestar uma pessoa, não é? É-me mais fácil desatar aos gritos com ela do que se eu não detestar a pessoa. Isso somos todos humanos. Mas aqui nem se coloca tanto essa questão. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque aquilo que eu tinha na minha cabeça que devia fazer, e acho que é o que é honesto fazer sem prol do país, é, durante o ano de 2018, eu fui eleito em janeiro, tomei posse em fevereiro, durante o ano de 2018, como líder da oposição, e que não fosse líder da oposição, que fosse presidente de um partido mais pequeno, mas como oposição, a minha obrigação é colaborar na política em prol do país com o governo que está em funções, em prol do país. Eu com as minhas posições, o governo com as suas posições, mas não estar permanentemente a criticar e a deitar abaixo porque interessaria ao partido fazer isto. Não, tem de fazer o que interessa ao país. 2018, com sentido de Estado, com sentido de responsabilidade. E aí até facilitaria o relacionamento que tinha tido atrás. Chegados a 2019, em que temos eleições europeias, ou temos eleições na Madeira, agora no domingo, e depois eleições nacionais para a Assembleia da República, é o momento de começar a marcar as diferenças. E as pessoas entendem seguramente a minha disponibilidade para participar em reformas pelo país em 2018 e depois não em 2019, porque é um ano de eleições. Em 2020 voltamos outra vez ao princípio. Não há eleições, um está no governo, outro está na oposição, seja quem for, vamos ver quem é. Eu acho que a obrigação da oposição, seja quem for, é de colaboração em nome do país. É assim que eu vejo a política. Acontece que, durante todo o ano de 2018, em que eu procurei fazer isso com sentido de Estado, um conjunto alargado de pessoas, a maior parte delas até dentro do meu próprio partido, como nós sabemos, não sou hipócrita, não é? Foram destruindo, dizendo que eu queria ser vice-primeiro-ministro, que eu não queria missão, que eu queria o Bloco Central. Foram destruindo tudo porque não conseguem compreender então, como é que se pode estar na política pelo interesse nacional. Não percebem? Vamos ver então, que resultados. Também aí há um banho de ética a dar. Também aí há um banho de ética a dar. Acha que o cidadão entende essa atitude? O cidadão. As sondagens. O sinal que dão é que o cidadão não entende a sua Isso, para mim, as sondagens é o que menos interessa. As sondagens são um instrumento de uma democracia. São como os jornalistas, diferente. Mas... Sim, mas depois há sondagens e sondagens. É que, enfim, não vamos por aí, que aí haveria muito para contar. Não. O cidadão, independentemente das sondagens, entende ou não entende, se o deixarem entender. Obviamente, ainda agora acabei de lhe dizer isso, durante o ano 2018, eu a tentar participar em soluções do país no sentido construtivo. Se depois eu tenho, dentro do partido, na comunicação social, etc., a gente a dizer que eu isto, aquilo, a deturpar tudo, a fazer um ruído de todo tamanho, o cidadão tem a sua vida normal, vai para a sua, vê uma notícia ou outra de vez em quando, não anda em cima disto, olha para o partido e diz aquilo, é uma confusão. Então vamos agora que estamos em cima das eleições, sim, o que é que mais critica na governação de Costa? Eu prefiro, em vez de criticar esta situação ou aquela em concreto, criticar aquilo que é a linha, o grande rumo do governo. E, portanto, breve, aquilo que eu entendo é assim, o que é que os portugueses querem em primeiro lugar? O que os portugueses querem em primeiro lugar é melhores empregos e melhores salários. Não há ninguém que diga que eu tenho este emprego, se puder ter melhor não quero, quero um pior, ou que tenho um salário de 10 e só quero ganhar 9. Toda a gente quer mais salários. Portanto, a estratégia económica do governo é absolutamente vital para satisfazer aquilo que as pessoas querem. Primeiro, melhores empregos e melhores salários. Depois, um país mais rico que possa dar melhores serviços públicos. Quanto mais ricos fomos, melhor podemos dar na saúde, nos transportes públicos, etc. E, portanto, a estratégia do governo aí é zero. A estratégia do governo foi uma estratégia de distribuição e não de criação de riqueza. E ela devia ter sido partilhada. Uma parte de distribuição, porque nós não podemos olhar só para o futuro, também temos de olhar para o presente, mas uma parte a olhar para o presente de distribuição e uma parte de investimento a olhar para o futuro. E, portanto, a forma como nós estamos hoje é como está, relativamente ao futuro, é como estávamos há 4 anos atrás. Ao futuro. Relativamente ao presente estamos um bocadinho melhor. Porquê? Porque com a saída da Troika foi possível fazer essa pequena distribuição. Sim, e as pessoas sentem mais dinheiro no bolso e isso é essencial. Pronto, portanto, é mais difícil o líder da oposição. É mais difícil da oposição. Agora, as pessoas, é evidente que é mais difícil. Sim. Agora, eu posso garantir, nem tanto como político, também como político, mas fundamentalmente como economista, posso garantir que aquilo que foi feito nestes 4 anos em nada garante a melhoria da qualidade de vida e do nível de vida das pessoas no futuro. O Rui Rio fala em alívio da carga fiscal. Falo.
como, em relação às famílias, como é que a concretiza? O alívio da carga fiscal é a margem orçamental que o crescimento económico nos vai potenciar nos próximos 4 anos. Dessa margem orçamental, promovida pela riqueza, que é o crescimento económico, 1/4, 25%, é para redução de impostos. 1/4 é para aumento do investimento público, que está muito escasso, e o resto tem de ser para despesa. Esses 25%, não é? Essa fatia que vai para a redução de impostos, metade é para as empresas, para o futuro, para preparar o futuro das pessoas, metade é para o presente, para baixar os impostos das famílias já. E aí nós vamos reduzir um pouco o IRS, vamos reduzir de 23% para 6% o IVA da eletricidade e do gás, nas famílias, não nas empresas, vai pelos contadores, mas cá às famílias. Custa ao Orçamento de Estado 500 milhões de euros por ano, portanto acomoda-se naquilo que são as contas que temos a fazer, e vamos reduzir a taxa de IMI, a taxa mais baixa de IMI, que depois pode-se refletir ou não. As câmaras municipais é que depois aproveitam ou não essa Portanto, baixa. não abate a dívida. E abate a dívida, claro. Abate a dívida porquê? Então, agora estava a fazer uma agora- pergunta mais técnica, eu posso explicar. Não, mas falou de 100%, como é que abate a Pois, dívida? porque falei de 100% para não estar com miudezas, mas não é 100%. É 25% de impostos, 25% de crescimento do investimento público 50. e depois não é 50% de despesa corrente, é 44%, 6%. Seis é Mas eu para não quis abater. entrar nessa. 6% Mas- é para as contas terem superávit, ou seja, que é para a receita ser um pouco superior à despesa. Um pouco, não é muito, é um pouco. Mas está E isso a é que permite a redução da está dívida. a contar com um crescimento económico que não sabemos se vai existir, não é? Há uma série isso- de sinais, isso- há uma série de sinais isso- que talvez não sejam positivos a nível mundial e europeu. Isso aí, aquela máxima do João Pinto, que jogava no Futebol Clube do Porto, é perfeita. Previsões só no fim do jogo. Aqui também é a mesma coisa, ou seja, as previsões de crescimento para serem certinhas só no fim do ano. Portanto, qualquer previsão de crescimento de qualquer partido e de qualquer governo no mundo, obviamente assenta, como o nome indica, em previsões. Portanto, as previsões que nós temos são aquelas que emanam do Conselho de Finanças Públicas, Conselho das Finanças Públicas português, portanto, completamente isento, nem é do governo, nem é da oposição, não é de nada, completamente isento. E, portanto, pegamos nesse quadro macroeconómico e fizemos um pequeno ajustamento às nossas políticas. A mesma coisa que fará seguramente o Partido Socialista, não é? Portanto, Mas as pessoas, quando têm dinheiro disponível, Sim. a experiência ensina-nos e os dados também, gastam mais. O crédito ao consumo, por exemplo, está a disparar 15%. mas aí não tem dinheiro disponível. Se não há crédito, não tem. Pois, não, mas disponibilizam-nos, que ainda é mais grave. Para além de terem mais dinheiro disponível. E, portanto, o que é que se passa? Aumentam as importações e as exportações não estão a acompanhar nunca o crescimento das importações. Porquê? Muito bem, isso mesmo. E o que é que o PSD diz de muito Rui bem. Rio pode fazer? E diz muito bem. É isso mesmo. Ou seja, uma das coisas graves que temos é, efetivamente, o agravamento do saldo externo. Ou seja, isso que está a dizer. Estamos a importar mais do que aquilo que exportamos. E, portanto, o país aumenta a sua dívida relativamente ao exterior. Pronto. Aquilo que nós temos de fazer é justamente, por um lado, através da política fiscal, mas acima de tudo, no que concerne às importações, mas acima de tudo, nós temos de ter uma estratégia de crescimento económico diferente, que assenta nas exportações e no investimento, e nessa medida podemos até nem o conseguir logo nos primeiros 6, 7, 8 meses, mas logo, no espaço de um ano, consegue-se automaticamente melhorar o nível das exportações. Se melhorar o nível das exportações, automaticamente melhora a balança externa. Mas eu não quero, enfim, eu não quero entrar em coisas muito técnicas. As próprias exportações arrastam um pouco de importações, não é? Mas, e o próprio investimento também. Portanto, este equilíbrio não é um equilíbrio fácil. Agora, aquilo que é o quadro, não é o quadro, aquilo que é a estratégia de crescimento do governo, assente na distribuição e, portanto, no consumo, leva a isso que está a dizer. O consumo das pessoas não é o motor do crescimento económico. O consumo das pessoas é o que nós queremos que aconteça por força do motor do crescimento. Portanto, o crescimento tem de ser a produção. O consumo, que as pessoas viverem melhor, vem depois da produção. Senão isto desequilibra tudo e por isso é que um dia tivemos de chamar uma troika. Já chamámos várias vezes, desde o século XIX que chamamos. Está bem, então ainda. Pois. Está com permita-me o comentário, com um enorme elan. Acho que desde o debate com António Costa pode ter criado uma nova dinâmica, porque correu-lhe muito bem, embora não tenha corrido mal a António Costa. Foi um debate, aliás, estão os dois de parabéns, foi um debate que dignificou a democracia.
A sua adversária da direita, a Assunção Cristas, fala do risco da esquerda poder ter 2/3 dos deputados em São Bento. Também identifica esse risco? Bom, no plano teórico, isso pode acontecer. Também podia acontecer o contrário, ser a direita Já a ter vi 2/3. que não acredita Agora, nas sondagens, mas portanto, as sondagens indicam todas um risco agora mitigado pela realidade. Mas isso deriva apenas de um facto. Não é? Penso que a preocupação dela deriva de um facto. É que ela ouviu, como todos nós já alguns ouviram, que é melhor eu votar no Partido Socialista para evitar que o Bloco de Esquerda e o PCP continuem na esfera do poder. E o que a doutora Assunção Cristas explica, e acho que explica bem, é que esse raciocínio não faz sentido rigorosamente nenhum. Não faz sentido nenhum porquê? Porque esses votos não saem do Bloco de Esquerda nem do PC. Sairiam da zona central ou da direita. E, portanto, iam engrossar o PS de tal maneira que o PS, é um raciocínio sem sentido, que o PS junto com o Bloco de Esquerda e o PCP podia, no limite, não expor na área da governação, punha numa área muito pior, que era a possibilidade de alterarem a Constituição da República, tipo, não vou dizer tipo pré-1975. Ou forçarem leis, portanto, porque o Presidente da República deixa de ter instrumentos para travar. Pois, o que eu ouvi a doutora Assunção Cristas explicar foi um pouco isto, quer dizer, que é um raciocínio que não faz sentido, porque é para enfraquecer o Bloco de Esquerda e o PC e acabava a fortalecer o Bloco de Esquerda e o PC de uma forma ainda pior do que aquela que existe hoje. Portanto, foi assim que eu interpretei a explicação da líder do CDS. Os partidos todos fizeram um adjornamento em relação ao ambiente. Já ouvi Rui Rio dizer que levantar a bandeira de que o PSD foi o primeiro a ter preocupações nesse domínio. Do ponto de vista legislativo, parece-me que sim. O que é mais urgente fazer na área do ambiente? Na área do ambiente há duas coisas urgentes, com a mesma urgência em paralelo. Portanto, na área do ambiente é isto. Nós temos de conseguir baixar as emissões de dióxido de carbono, porque são as emissões fundamentalmente de dióxido de carbono que provocam o aquecimento global e esse aquecimento global é que provoca, por exemplo, em Portugal, estes incêndios uns atrás dos outros. Noutros países não são incêndios, são tornados, são furacões, não sei, portanto, todo este desequilíbrio que nós estamos a assistir no clima, que é gravíssimo. Porquê? Porque é grave assim, mas a tendência é para piorar. E, portanto, hoje há muito mais incêndios que havia há 5 anos atrás, há 5 anos muito mais que há 5 anos atrás, e daqui por 5 anos muito mais e muito mais e muito mais. E nós temos de ver que planeta estamos a deixar às gerações futuras, porque a dada altura, num horizonte, umas décadas... Portanto, nós temos... O que é que o PSD preconiza? Muito rapidamente, o que o PSD preconiza é, seja ao nível agrícola, seja ao nível industrial, seja ao nível da construção civil, não é, das casas onde nós habitamos, seja toda a nossa vida, fazê-la de uma tal maneira, com regras e leis, que vai-se reduzindo a emissão de CO2. E, por outro lado, o aumento dos espaços verdes, floresta e não só, o aumento dos espaços verdes, inclusive nas cidades, com alterações ao PDM, com imposições aos PDMs para haver mais espaços verdes, porque são depois os espaços verdes que absorvem o CO2 e transformam em oxigênio através da fotossíntese, que alguns que andam na escola sabem o que é. Portanto, é isto que nós propomos. Ora, em concreto, é aumentar os espaços verdes nas cidades, aumentar a arborização nas cidades, fazer a reflorestação do país, isto de um lado. Do outro lado, são as regras nos investimentos industriais, nos investimentos agrícolas, na forma como se constrói as casas para serem termicamente mais protegidas, etc. Rui Rio, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Vamos...